Vamos embora. A nossa live aqui, inclusive, valeu, Matheus Miranda, gente. Vocês ficaram sabendo do caso dele? Essa semana passada, muitos seguidores me mandaram, muitos alunos me mandaram, na nossa comunidade, a gente mencionou deles. Eu até falei que iria fazer live, inclusive, porque eles queriam lá também. E aí eu falei assim, olha aí a Cris falando aí. Ele falou que teria uns termos, né, que poderia assinar. E eu falei, não quero participar. Você se resguardou, principalmente mexendo com um produto que é uma bomba, que pode ou não estourar, tá? Vai depender de cada paciente. Isso aí é muito complexo. Existe toda uma avaliação profunda, tá? Devagar, menos é mais sempre, inclusive. Tá bom? Show, é isso aí, isso aí. É isso aí, ou seja, você preferiu não pegar um procedimento por questões, né? Ou seja, vou ganhar mais, vou fazer. Não. Então, ou seja, você foi honesta com ele, é isso aí. E os nossos pacientes merecem honestidade com eles. Então, bioestimulador de colágeno e o risco de obstrução vascular. E que muitos ignoram, inclusive. Então, tem sim profissionais que acham que não causam intercorrências, principalmente vasculares, e até as outras mais simples, por exemplo, causam também outras, nódulos palpáveis, nódulos não inflamados ou inflamados, associado aí com biofilme. Lembrando que cada paciente é cada paciente. E mais uma vez, você precisa de uma anamnese, sempre associada a diversos outros itens para você, na última etapa, aplicar, né? Então, lembrem, e o conhecimento ele é o primordial também, tá? Esse é o caso, então, para quem não viu, tem aqui o Bruno falando que não viu, né? Matheus Miranda, Matheus com TH, viu? Quem quiser, o Instagram dele é assim mesmo, Matheus Miranda, tá lá. Ele não deu muito detalhe, eu fui, né, quem ajudou ele também não tinha nada falando, talvez ele não quis se expor mais, mas eu pedi autorização, ele deixou, falou, não, lógico, doutor, eu quero sim que você conscientize cada vez mais os profissionais, que é importante sim dominar a anatomia. Eu conversei com ele, expliquei o que eu faço com vocês, que é isso, mostrar para vocês, quando a gente domina, as intercorrências ficam lá longe, o medo vai embora, certo? E a insegurança também, a gente deixa mais precisos os procedimentos, tá bom? Esse é meu objetivo sempre com vocês, tá? E para vocês que estão chegando aqui, ok? Então esse é o Matheus. Tem uma foto dele de frente, gente, o que eu observo, inclusive as duas lives semana passada eu mencionei isso, tá? A tal da manteiga da nossa face, né? Que é a gordura, a tela, vamos pegar aí a que está logo embaixo de pele, que é a tela subcutânea, certo? A famosa manteiga, escorregar na manteiga. Ai. E aí, eu vi alguns profissionais falando, chegou na manteiga, ali é o certo. E pronto. Escorregou na manteiga, tá certo, é ali que você tem que ficar. Calma, tá? Calma. Não é só chegar na manteiga e é ali que você tem que ficar, mas ali aonde? Porque ela fala, independente superficial e profundo, chegou na manteiga, ali tá certo. Gente, a gente não pode tapar, né? A gente precisa expandir a nossa caixa, expandir o nosso conhecimento e não ficar à mercê de que você, por exemplo, Simone, ela adora um profissional da ROF que tem não sei quantos milhões de seguidores, tá tudo certo, é isso aí. Mas ela vai replicar a técnica dele. Só que para ela replicar, certo? Porque ele está mostrando uma técnica ali. Para ela replicar e evitar intercorrências com ela, em seus pacientes, ela precisa ser crítica. Como assim, Ana? Entender, será que aquele procedimento me traz intercorrências ou não? Para isso, a gente tem que o quê, gente? Deixar os conhecimentos rasos para longe. Inclusive, todos que estão aqui, eu tenho certeza que querem conhecimento aprofundado. Quem quer errar, já falei que aqui não é o lugar. Lu, aluno foco na face... minha professora assistente dos presenciais em cadáver. Seja bem-vinda, minha linda. Um beijo, saudade, viu? Lu tá arrasando aí, eu acompanho diversos alunos, inclusive. Um beijo. E aí é assim.
Então, se eu gosto de um profissional X, se eu gostei da técnica dele e eu quero ter como base aquela técnica, você tem que entender se aquela técnica ela vai te trazer ou não intercorrência para você. Ah, beleza, eu entendo, eu vejo que aquela técnica dele está ok. Então eu posso até replicar. Ah, não, eu acho que eu posso, ali vai trazer intercorrência. Quando ele faz o pertuito ali, se eu aprofundar um pouco, vai trazer intercorrência. Então eu vou tirar o meu pertuito dali e vou para outro lugar, porque se porventura eu aprofundar um pouquinho, eu vou ajustar, vou recalcular a rota e vou, certo? Porque eu já estou numa área mais segura, longe de um vaso. Eu não vou sair lesando vasos nobres. Vasos nobres, quando eu falo, são vasos de maior calibre, tá? Ok? Então é muito importante lembrar que a gente precisa dominar para seguir, gente, para nos tornarmos autônomos. Todo mundo da ROF, todo profissional da ROF que domina a anatomia, com toda certeza e mais que validado, inclusive pelos meus alunos da formação, se tornam mais seguros em seus procedimentos, tá bom? Beleza, então esse é o Matheus Miranda, aconteceu com ele, ele inclusive aconteceu 2 dias depois, ele foi atrás de um dermato, que tinha uma consulta com um dermato, ele não entrou em detalhe qual foi a profissão que causou, mas ele só menciona assim, ele tinha uma consulta com o dermato, ele estava até com vergonha de como estava a face dele, quando chegou lá que observaram tudo isso que estava acontecendo com ele. Já estava os pontinhos pretos, subesgomático, ou também denominado submalar, tá vendo os pontinhos pretos em cima da barba dele? Isso aí já é início de necrose, ele até mostra no vídeo dele. Certo? E olha o tamanho desse sangramento aí, né? Olha deixa eu ver, não estava inchadinho, não estava abaulado, então ainda é uma equimose. Quando fica abaulado, forma novas cavidades, aí a gente considera um hematoma, tá bom? Então é uma equimosezinha, certo, dele, zizinha não, zizona, certo? Ou seja, vasos nobres foram acometidos. Não tem informação de quantos ml, gente, não tem informação. Só sei que ele fala que foi com cânula, inclusive ele fala assim, que ele sentiu que a profissional teve muita resistência, teve que fazer muita força para ir com a cânula. Está errado. Está errado. Ela saiu de um compartimento seguro. Ela aprofundou e pegou vasos nobres. Certo? Ele não dá mais detalhes, eu não consegui achar mais nada, eu tenho um vídeo desse aí, onde eu tirei o print e fui trazendo aqui para vocês. Então, mais uma outra imagem aqui, que eu quero mostrar, essa aqui do segundo dia dele, Segundo dia não, vou tirar aqui vocês rapidinho, só para vocês verem um pouquinho ele aí de frente, né, pra gente, em ambos os lados. Aí eu falei, gente, mas espera aí, se foi tela subcutânea profunda, entre células, entre tecido, né? Não chega a ser um hematoma. Eu vou ter região orbital aqui, não existe comunicação de orbital para outro. Mas peraí, como assim que aconteceu esse acúmulo de um lado e de outro? Como? Será que um lado foi para o outro? Será que migrou sangramento de um lado para o outro? Né? A gente tem a fossa piriforme aí no meio, né? A gente tem a abertura piriforme aí no meio, nariz. Como assim? Né? Como? Ultrapassou a região nasal? Gente, de ambos os lados, ele deu sorte porque a intercorrência vascular foi só de um lado. Era perigoso ser do outro também. Olha isso daí, né? Então, teve todos os sinais de uma necrose, já evoluindo em necrose infecciosa, né? E deram todo o aporte para ele. Inclusive, como a gente vai resolver nesse caso um bioestimulador? Gente, tem antídoto? Vou colocar aí para vocês, perguntar, bioestimulador, existe antídoto para bioestimulador? Tem como a gente degradar bioestimulador? 100% dele, assim como um ácido hialurônico? Existe antídoto? Isso é muito importante. Não, isso mesmo. Então, gente, meus injetores, meus anatolovres, quando vamos
vamos chegar na região. Segura aí, doutora Franciele, né? Segura aí. Não chegou a ser olheira, tá? Mas a intercorrência vascular foi grande, que o sangramento ele migra, né? Ele escorre, ele adentra ali entre as células, entre os tecidos, tá? E aí, o que eu posso fazer? Né? Eu não vou entrar aqui como reverter, mas vamos pensar. Chegou em 2 dias depois, estava desse jeito, principalmente daquela outra primeira imagem, né? Tem uma imagem que ele mostra passando pomadas tópicas, tá? Já para evitar mais lesão tecidual, porque já tem toda uma alteração de cor acontecendo com uma alteração tecidual. Quando eu volto para essa primeira foto, quem chegou agora, ó. Aqui, né? Ele aqui, tá? Tá, alteração de estrutura, de coloração, ok? Sim, não existe, mas pode-se tentar. Pode-se tentar. Mas tende a dissolver 100%? Não, porque não existe um antídoto. Não existe um antídoto. Vai depender se aquele bicho-voador tem uma composição, né, Lu? Com o ácido. Sim, mas não é 100%. Vai depender de cada caso. Pode ser que a gente consiga ou não, lavando com soro, usando a hialuronidase também, certo? Ok? Fazendo tecnologia também na área-alvo, infravermelho, rádio, ok? Mas, lembrem, não existe aquele antídoto. Pode ser que para aquele profissional deu certo e para você não vai dar. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça em primeiro lugar. Então, para isso é dominar. Eu vou mostrar para vocês qual foi o erro aí. Onde foi o erro aí, tá? Vem, doutora Andane, chegou atrasada? Não tão muito, tá? Porque eu ainda estou articulando esse contexto aqui. E aí eu vou passar para o próximo, que eu já havia passado, aí a gente vai evoluindo. Eu quero chegar aqui, certo? Aqui. Eu vou desativar vocês, tá? Para vocês verem que a foto fica mais embaixo. Logo eu volto, ativo se vocês conversarem comigo. Então lembra, se não existe um antídoto que vai garantir, porque são chances, é 50%. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Lembrem disso, que é bicho voador. Então não existe aquele que vai lá e degrada e pronto. O que se faz? Ultrassom guiado. Primeiro é ultrassom guiado para achar onde está e realmente fazer o quê? A punção, tirar dali, certo? Nesse caso já de necrose, não dá pra gente ficar esperando lavar para ver se dá certo. Não, já acha e tira, tá? Já acha e tira, ok? Porque esse vaso, ele não vai estar lá em região óssea. Não, inclusive região óssea é uma das regiões mais seguras da nossa face, tirando os forames. Porque esse vaso não vai estar embaixo de músculo. Porque esse vaso não vai estar dentro do músculo. Porque esse vaso vai estar no compartimento de gordura profunda. Então a gente consegue sim, junto com o ultrassom guiado, acessar esse vaso. Ana, no trem. Aí você vai tentar as outras maneiras, né? Lavar no mesmo compartimento do bioestimulador que você colocou, do procedimento, e vai sim tentar e buscar esse vaso que está obstruído até a gente conseguir chegar um apoio para guiar. Porque nessas horas com o bioestimulador é guiar para ver onde está para você reverter, certo? Combinado? Então eu tirei a pele, tô vendo aí, e eu mostrei logo a lateral porque foi o local de intercorrência, né? Tá vendo esse tanto de vasinho vermelhinho aí? São vasos pequenininhos aí que vêm dos grandões, tá? A intercorrência dele foi nesses vasos? Não foi nesses vasos. Aí é logo embaixo de pele. Assim a gente retira a pele, a gente encontra isso daí. A intercorrência não foi nesses vasos. Esses vasos são aqueles que quando você perfura, sai aqueles pequenos sangramentozinhos. São esses aí. Que não tem como, às vezes, não é isso? É isso mesmo. Não tem como você não deixar, né, um pequeno pontinho, um roxinho, titinho. Não tem. Olha o tanto de vasinho aí, né? São esses. Agora, o que aconteceu com ele vai além desses. E quem dá ramos e quais são os vasos que vão gerar esses relacionados à nossa face? Então, nós temos diversos, tá? Infraorbital, que vai dar para a região infraorbitária, chegando aí.
A facial subindo, dando esses ramos aí, mais suco nasolabial, encontrando com a infraorbitária. E ramos também de quem? Sabe de quem? De quem? Principal, inclusive, que foi acometido. Primeiro eu vou falar o principal, vou falar da artéria principal que vai dar ramos para os vasos que foram acometidos. Provavelmente foram 2, tá? Foram 2. A gente não sabe qual técnica que ela usou. A gente está pensando aonde foi o pertuito, o erro, tá certo? Devido ao que a gente viu lá. Por isso que é importante entender o que a gente vê no nosso paciente. Então, nós temos uma artéria chamada de artéria temporal superficial. É dela que vão surgir 2 vasos importantíssimos e que vão dar super apoio para essa região lateral da nossa face. Na região, na altura de zigomático, tá? Região lateral, ok? Na altura de zigomático. Então quer dizer que ela pode ter dado apoio lateral? Sim. Lateral, para volume também, para dar um suporte. Sim, ele era muito novinho, né? Mas é isso, tá tudo bem. Não pode... Muitos começaram a julgar, porque você é novo, gente. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ele até fala, eu não sei porque eu fui mexer mesmo com isso. Ele até fala depois disso, inclusive. Mas tá tudo bem. Vai depender de cada um, ok? Mas vamos supor que ela queria dar esse apoio, tanto lateral, tanto zigomático, temporal, zigomático, submalar ou subzigomático, certo? E aí vai depender da técnica que ela usou, ok? Que podem ter sido diversas. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, vou passar essa imagem aqui. Vamos lá, que eu vou trocar aqui agora, deixa eu trocar, vou escolher outro. Vou começar a aprofundar, tá? Gordura, tá aí, é a tal da manteiga, que eu vejo muitos profissionais falando, chegou na manteiga, tá certo. Gente, eu já vi profissional falando que vocês não têm que preocupar se tá superficial ou profundo. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Todos vocês estão aqui, parabéns, porque vocês querem aprofundar no domínio da face do seu paciente. Parabéns para todos vocês que estão aqui. Então, enquanto eu explico, eu vou ativar vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, e podem colocar aí. Aí é a gordura que eu acabei de mostrar na anterior, que tá cheio de vasos. Cadê os vasos aí? Estão aí, só que não estão coloridos, tá bom? Não colocaram aí. Não colocaram aí, não coloriram os vasos. Beleza. Então, o que tem aí, estava naquela outra foto, é a mesma tela subcutânea, é a mesma tela subcutânea, tá? Dependendo do paciente, pode ter mais esse compartimento de gordura, um pouco mais ou um pouco menos. Lateral, bochecha, a gente tem bastante, mandíbula, né? A gente tem bastante aqui lateralmente de gordura e tela subcutânea. Preciso da sua formação, Ana, você não se tornou vitalícia, Franciele, não estou acreditando. Ele não dá, viu, rodou. Independente de qual tipo, segura aqui. Isso que é importante. Não se atenta a tipo agora de bioestimulador. Apenas entenda como evitar intercorrências, que é bioestimulador. Então, lateral, eu vou ter bastante gordura, mandíbula, bochecha, certo? Beleza. Alguns pacientes mais, outros menos. Vai depender de cada um, porque é uma região de pele mais espessa na nossa face. Tende a ter mais gordura também. Mas, gente, essa gordura aí, quando a gente fala mais gordura, mas o que representa mais gordura, Ana? Pode chegar, tá? A 8 milímetros. A 8 milímetros. Região de bochecha chega a 8 milímetros, por exemplo. Tá bom? Pode chegar. Vai variar, certo? Vai variar de indivíduo para indivíduo. Lembrem disso. Posso pegar pacientes onde não tem tanto acúmulo de tecido adiposo na face. Tá tudo certo? Mais cautela aí. Então, cuidado. Tá profundo, mas o que é profundo? Vocês precisam ter essa noção. O que é profundo, né? O que é superficial? Isso é muito importante. Fica com a gente, Rodolfo. Fica com a gente. Simbora aprender, aprofundar. E aí, outro detalhe extremamente importante, que faz parte do meu método Foco na Face, que eu ensino aos meus alunos, estou aqui também passando alguns itens para vocês, que a gente não consegue passar tudo. Lá sim, dentro da formação, sim, lá é tudo alinhadinho para vocês, do início ao fim, progressão. E mais uma coisa, eu preciso encontrar minha área alvo.
Então, primeiro, eu preciso entender os compartimentos que eu vou atravessar, pele, gordura, eu quero ficar onde? Eu quero ir lá no osso profundo, né? Eu quero ficar em gordura superficialmente, logo embaixo de pele, ou eu quero aprofundar na gordura, opa, né? Quais compartimentos que eu vou aprofundar? Depois que eu conseguir entender tudo isso sobre compartimentos que eu vou aprofundar, certo? Aí eu vou começar a destrinchar, ok? A minha área de risco. Tá, então depois que eu entendo os compartimentos, eu entendi meu alvo, eu entendi os compartimentos, qual que é a minha área de risco? Quem é o risco aí? É vaso. Quem é o risco aí? É vaso, é nervo, é vaso. Falando de bicho voador, é vaso, certo? Nervo, provavelmente você pode lesar, mas logo, logo ele volta. Daí no máximo, aí um mês, ele já volta, tá? 4 semanas, 5 no máximo, pode variar um pouquinho mais, para mais, ou para mim, dependendo de cada um também. Mas o vaso, se você preenche dentro, e aí? Né? Qual que é a consequência para o seu paciente? Né? Se você coloca grande quantidade, se você não sabe nem como a área-alvo do tratamento e nem muito menos reverter. Então, lembre, bicho voador não tem antídoto. A gente pode, tem 50%. Ah, mas eu lavo, mas 50% a gente conseguir reverter ou não, porque ele não tem antídoto. A não ser, como eu disse, que você faça o quê? Ultrassom guiado, você retire realmente de dentro do vaso, certo? Lembrem disso, ok? Tá? 50-50. E no caso dele foi ultrassom guiado, tá? Ele não deu mais detalhe, entrei onde ele indicou, não tem nada mais falando dele. Eu acho que ele não quis mais, certo? Foi só aquilo ali para alertar, inclusive. Ok? Então, tirou pele essa gordura aí. Essa gordura, gente, ela é rica em vaso, como eu mostrei na imagem anterior. Vasinhos pequenininhos. São esses? Não. São os vasos grandes, nobres, que se encontram onde? No compartimento de tela subcutânea mais profundo. E aí, você tem que palpar o seu paciente, certo? Se você, independente, gente, tô na lateral, o que eu tenho que palpar? Se eu vou estimular lateralmente, têmpora, zigomático, região mais submalar, subzigomático, tá, mandíbula. Eu tenho que palpar, eu tenho que encontrar a minha área de tratamento. Eu tenho que me guiar, eu tenho que como eu sempre digo, eu tenho que encontrar estruturas que vão delimitar a minha área-alvo de tratamento. No caso aqui, é encontrar o osso zigomático. Encontre o osso zigomático. Por exemplo, a minha antena está aqui comigo, eu vou girar aqui a câmera. Pronto, eu vou tirar aqui, só para a gente delimitar isso que eu acabei de falar. Deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar. Pronto, olha ela aqui. E se a gente precisa encontrar, né? Então eu preciso encontrar, se eu vou trabalhar aqui, se eu vou bioestimular aqui lateralmente, região zigomática, submalar, tá? Eu preciso encontrar estruturas que podem me ajudar a entender meu alvo. Primeira coisa, o que você tem aqui? Osso zigomático. Tem o arco aqui, né? Têmpora com o zigomático, o arco, tá aqui, ó. Beleza? Então você vai palpar, você vai delimitar. Você precisa entender isso. Isso aqui é para tudo, é para a vida, inclusive, para qualquer procedimento de Hoff, né? Você precisa encontrar estruturas que te deixam mais, olha, onde eu tô aqui, né? Para onde eu vou? Onde que eu tô, para onde eu vou? Certo? Você precisa encontrar sua área-alvo, tá? Você precisa encontrar. E aí eu começo a delimitar, para eu ter noção aonde os vasos nobres estão passando aí. Se eu não encontro uma estrutura de referência, você tem uma referência. Inclusive aqui é uma estrutura muito importante de referência, que é esse arco zigomático, região zigomática, com né, a porçãozinha de osso temporal aí, tá formando o arco. E aí eu tenho um vaso muito importante aqui, né? Onde na altura de trás, se vocês palparem aí, vocês conseguem sentir a pulsação em vocês. Porque aqui, essa artéria temporal superficial se torna mais superficial. Ou seja, ela está vindo de lá de profundo, certo? E subindo, tendo contato aí com glândulas importantes aqui, tá? Ainda fica um pouquinho escondidinho em relação a essa glândula importante. Depois ela se torna mais tela subcutânea, que é acima de tragos, que é onde sente a pulsação. Então aqui ela já está em tela subcutânea, artéria temporal superficial. E aí são dela, né, no caso, que vão sair
vasos nobres anota aí, ó, o pulo do gato, na tela subcutânea. Vão sair vasos nobres na tela subcutânea. De novo, vão sair vasos nobres na tela subcutânea. Você precisa entender que tela subcutânea, quando você aprofunda, igual eu vejo muitos falando aí, chegou na manteiga, é ali, não importa se as pessoas aprofundam. Não é assim, não é assim. Você precisa entender que na tela subcutânea tem vasos nobres, que foi isso que aconteceu com o Mateus. A profissional, ou profissional, não sei, que ele não deu detalhe, dependente de quem foi, aprofundou numa área de risco. Pode ter associado com, lógico, não domínio, não entender esses detalhes que eu venho falando, certo? Associado, onde ela pode também ter feito pertuitos, ali naquele momento, e na entrada, logo ela já tem a falta de conhecimento, ela pode ir mais profundo, se ela não tem como referência osso. Se eu não tenho osso, eu vou aprofundando. Aqui, então, eu vou aprofundando. Inferior à margem do arco, eu vou aprofundando ali. Se eu não tenho, inclusive, ele fala que ela teve muita resistência, ele sentiu resistência, dificuldade em passar com a cama. Onde ela queria chegar, vai saber. Eu só sei de uma coisa, que ela saiu da área segura, ela aprofundou. Ela deparou com esses vasos enormes. E aí as técnicas podem ter sido diversas. Principalmente, eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente técnica, gente, bioestimular. Quando você bioestimula, certo? E usa técnicas que fazem esse sentido de vamos pensar assim, de vertical, né? Vamos pensar verticalmente aqui assim, ó, tá? Principalmente se eu estou na região, que eu vou mostrar quem tá ali, na região de zigomático aqui do arco, zigomático e temporal, tá? Se eu faço isso daqui, ok? Dependente de como você faz, se você faz isso, os vasos, olha, os vasos, eu vou te adiantar, os vasos estão nesse sentido aqui, ó, na tela subcutânea. Então, quando eu volto aqui, quando eu volto aqui para vocês, deixa eu voltar aqui nela, pronto. Quando eu volto aqui nela para vocês, ó, os vasos fazem assim, ó, na tela subcutânea. Eu tenho outro vaso que vem fazendo aqui, ó, olha aí, olha a intercorrência aí, gente. E o profissional tá fazendo isso daqui, né? Ou o profissional não tem como referência esse osso, certo? O arco. Ele pode fazer pertuito superior, aprofunda aqui, e daqui ele faz estrago, certo? Daqui ele faz estrago, ou vindo para cá, certo? Ou ao contrário também. Fez um pertuito apenas, foi lá para a região, aí veio dando o apoio aqui, né? Certo? Bom, lembrem então que o domínio deixa a sua técnica mais precisa. Então aqui eu tenho a artéria, anota aí, vou dar o nome delas e vou mostrar agora. Zigomática ou zigomático orbital, tá? Porque tem uma relação com a borda superior do zigomático e orbital tá dando esse apoio aqui, ó. Vocês observam que na região periorbital, certo? Dele, tá toda cheia de quê? De quê, gente? Quimose. Então, pegou vasos importantes nessa região e fez o quê? Vigorou, né? Gravidade está aqui, a gente tem que perda de tecido, migrou para lá e acumulou aqui, ó. Tá? Em ambos os lados, inclusive, ou seja, ela ou ele, tá? Artéria zigomática orbital, isso. Aqui é qual, gente? Facial transversa. Facial transversa. Ana, ela tá profunda no osso? Não, ela tá na tela subcutânea, os dois, gente. Então, quando você vai estimular qualquer técnica vertical, certo? Ou as entradas, você tem que lembrar de uma referência. Olha, aqui eu não posso aprofundar. Olha, aqui eu não posso aprofundar. Se eu fazer uma técnica nesse sentido aqui, vertical, e se eu estiver dentro de um compartimento de gordura pouco mais profundo, eu posso deparar com esses vasos aqui. Certo? Isso, facial transversa. Tá? Agora vem comigo que eu vou compartilhar com vocês as imagens, né? Então aqui, como eu disse, você tem que ter as referências. Deixa eu voltar aqui para mim agora.
Show, aqui ó. Referência é o osso, você precisa palpar, você precisa encontrar. Você não pode aplicar se você não tiver referência anatômica, gente. A anatomia dita o jogo, a anatomia dita a regra, a anatomia te guia. Chega de adiar, a gente precisa desenvolver esse olhar anatômico avançado, certo? E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui querem isso. Parabéns mais uma vez. E olha, agora eu vou mudar para um outro muito importante, uma outra imagem muito importante, que é essa daqui, ó. Vou desativar vocês, né? Porque tá bem em cima. Olha aí, olhem aí. O que vocês estão vendo aí? Nossa, Ana, pera aí, né? Não entendi nada. Eu vou localizar vocês, tá bom? Tá vendo a pinça mais lateral? Ali é a abertura, ó. Ali tá mostrando basicamente, gente, foi rebatido orelha, certo? Rebatido orelha, basicamente mostrando o quê? Região de tragos com ósteo, tá? Com ósteo externo, inclusive aí. E vaso aí, a artéria temporal tá logo aí, tá logo nessa região aí, mais profundo um pouquinho aí. Já tem, na verdade, mostrando um pedacinho dela aí, inclusive, tá? Um pedacinho dela aí e logo o ramo acima continua vindo para a região temporal. O ramo temporal o ramo frontal da temporal superficial. E tá vendo essa embaixo aqui, ó? Tá vendo essa embaixo? Toda marcada de azulzinho aí, toda demarcada. Tem uma estrutura demarcada, um vaso vermelho? Tem. Quem é Ana? Aí, sabe quem nós estamos mostrando aí? A artéria facial transversa. Observa que ela sai de um pouco mais profundo, né? De um compartimento de gordura mais profundo, que é a origem dela na artéria temporal. Porque antes de traga a artéria temporal está mais escondida, depois ela se torna mais superficial na altura daquele buraquinho lá. Sabe que está mostrando aqui mais lateral? Tá aqui, se torna superficial e aqui ela está mais profunda. E mostrando que quando ela sai, tá? Facial, transversa, sai dessa porção mais profunda da temporal, ela também está vindo de um compartimento de gordura mais profunda. E aí ela vai andando, ela vai se superficializando. Olha lá como ela fica mais superficial lá na região infraorbital. Conseguiram acompanhar? Então, ela sai de lateral e vai cruzar o osso zigomático, gente. Então, a lesão foi nela e também na que fica acima, que não tá aí, tá? Não tá aí, mas que fica acima, que eu vou mostrar logo na próxima imagem do osso. Então, lesou tanto esse vaso nos procedimentos relacionados a osso zigomático ou submalar, subzigomático, certo? E as de cima, relacionar também a procedimento zigomático, também. Que é essa aqui, ó. Ana, vamos lá, eu preciso entender, sim, é por isso que eu tô aqui, para te guiar. Lembra que o foco na face, a doutora Ana é o seu GPS. E só depende de você para eu te dar a mão sempre. Olha aqui para vocês observarem. Tem as letrinhas aí, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá para a orelha. Vamos lá para a orelha externa. Tragos, beleza. Né? Ó, certo? Tem diversos saindo aí, né? Tem, Ana. Tem 3, isso, que já são ramos da temporal. Na verdade são 4 aí já, né? Um aqui, parietal, outro aqui, certo? Outro aqui, ó, frontal da temporal. E outro, ó, eu tenho mais 2 aí importantíssimos. Quando você delimita o arco zigomático, inferiormente eu tenho esse TF, que é quem? Artéria, o quê? Facial transversa. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando aí. Ana, já está em cima de músculo, já está adentrando em tela subcutânea? Sim, foi retirado pele, tirado um pouco mais de gordura para mostrar essa gordura mais profunda aí, ó. Tá aí, está aí, como eu disse, tá? Região lateral, bochecha, gordura, dependendo do paciente, pode chegar até o quê, gente? 8 milímetros, nem 1 centímetro. 8 milímetros, pode chegar até 8 milímetros, ou menos, dependendo de cada paciente, certo? Ou mais também, mas em média 8, tá? Pele, milímetros também, 1,5. Então, quer dizer que olha a profundidade, se a gente pensar, tá? Em profundidade, pode ter passado aí de 8, sim, com certeza passou de 8 milímetros de profundidade. Aprofundou a cânula,
tá? Com certeza passou e pegou esses vasos. E aí, ó, tá vendo esse último aqui, que é o ZO? Tem ZO, né? Se vocês chegarem bem de pertinho aí, eu tenho o ramo principal, né? A parietal e a frontal da temporal superficial, certo? Aí sai o ZO, que é qual? A zigomática orbital, zigomática orbital e a facial transversa, tá? São os vasos que tem toda essa comunicação com a região submalar ou subzigomática, certo? Zigomática, orbital, são essas duas. Então, os vasos acometidos, que tem uma relação íntima com o que aconteceu com o Matheus Miranda, tem uma associação íntima com esses dois vasos e que o que aconteceu? Aprofundou. Já conheciam esses dois vasos aí, gente? Quem já conhecia esses dois vasos aí? E antes, né, gente? Diga aí pra mim. Coloca aí pra mim. Hashtag, não posso ir embora sem saber se tá fazendo sentido pra você. Hashtag, fez sentido. Coloca aí, ó. Hashtag, fez sentido. Coloca aí enquanto eu bebo minha água e procuro outra imagem importante pra vocês aqui, ó. Aí tá, eu até trouxe, né, aqui algumas que eu achei bem complexas, eu até trouxe para exemplificar. Não é quem usa, não é para deixar de usar, não é isso, Ana, mas eu uso, tá dando, você tá, continua usando, ótimo. Agora você sabe que você não pode aprofundar de jeito nenhum, tá bom? Doutora Franciele, super sentido. Foi o que eu falei, Márcia. Eu dei um exemplo, tá? Região lateral, até dei um exemplo. Olha, não sei se você chegou por agora. Super sentido, fez sentido. Valeu, Simone, valeu, Lu. A Márcia perguntou a média de profundidade. Eu falei, aprofundou. Tá? Vai depender de cada um. Mas a média de gordura, já foram feitos estudos, certo? Onde a média de gordura da região lateral, bochecha, região lateral, mas mais ainda bochecha, pode chegar até o quê? 8 milímetros de profundidade. Se pensarmos em profundidade e em espessura, tá bom? Só a gordura. E ainda temos pele em cima, pele 1,5 em média. Vai depender de uma média. Então, ou seja, 8 milímetros de profundidade, eu posso pegar esse vaso? Pode. Dependendo do indivíduo, 8 já você está ultrapassando até músculo. Certo? Ok? Então, uma média. Para você ter uma noção, ok? No ideal, ficar logo embaixo de pele, gente. Se você quer bioestimular, você tem que aproximar de pele, onde é rico em colágeno, certo? Aproxima de pele. Para você aproximar, 2 milímetros você já está embaixo de pele, basicamente. 2 milímetros você já está embaixo de pele, de profundidade. Você não tem que aprofundar, tá bom? Então lembrem disso, isso é muito importante. Só que muitos profissionais vão para a atuação sem dominar o essencial, a base, que é a anatomia da face do seu paciente. Inclusive aqui eu tô até mostrando uma, mas aqui mostra, aqui a gente tem um arco, né, zigomático, de branquinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tirar aqui, antes da gente, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó, tá vendo aqui? Ela até exemplifica, o arco tá aqui, tá? O osso tá aqui, e esse vaso aqui como se fosse a facial, transversa, tá? Só que ela sai logo em cima do osso. Eu até falei com a Márcia, joga um pouquinho mais para baixo, certo? Aqui, ó, aqui seria qual ramo? O ramo indo para que representar, no caso, indo para frontal, tá? Mas lembrando quem? A zigomática orbital. Mas aqui queria representar vindo para cá, tá? Inclusive, a gente sempre fala que os anatomistas têm que participar disso aqui, ó, sempre. Inclusive, a Márcia entra sempre em contato comigo, para sempre alinhar mais detalhes. Então, voltando, vou voltar naquela imagem pra gente fechar, tá? Aqui, gente. Ana, mas eu faço. Então, a gente não sabe direito, né? A técnica, sabendo se foi com cânula, que foi bioestimulador, mas daí pra frente a gente tem que apenas entender qual técnica pode me trazer intercorrência, qual técnica pode me trazer menos intercorrência. As técnicas na linha horizontal, ótimo. Por exemplo, você está no zigomático, faz linha horizontal, você tem como referência o próprio osso. Você não vai, ou seja, você não vai fazer nesse sentido a sua reta, por exemplo. Certo? Certo, ó. Ok?
Quanto mais você tiver embaixo de pele, Ana, mas eu faço. Beleza, eu utilizo qualquer uma dessas aí que você deixou aí como exemplo. Tudo bem, tá certo, mas então fique sempre embaixo de pele. Menos é mais sempre. Show, gente! Meu celular... Isso, é isso, Lu, valeu! Entendeu, Viane, os pertuitos? Os pertuitos... Viane perguntou, por favor, me fale dos pertuitos, obrigada. Lógico, Vivi, lógico que eu vou falar dos pertuitos. 22, usa 22, Dani, a maior 22, tá? Muito recomendado, inclusive. Quanto mais fininha, a 27 já é comprovado que ela se comporta igual uma agulha, inclusive. Então, engrossa aí. Usa a 22 e vai, gente, vai com delicadeza. É a face do seu paciente, vai com delicadeza. Lembra daquele meu refrão que eu sempre falo para vocês, harmonizar a arte? Onde a tela é a face do seu paciente, domínio. Então tá, Vivi perguntou aqui, eu não sei se a Vivi tá por aí ainda. Viviane, aonde eu faço pertuito, né? Me fale do pertuito. Os pertuitos, você pode usar qualquer técnica, porque são diversas, né, gente? São diversas, eu dei exemplos aqui. A importância dos pertuitos, o que você tem que lembrar? Ache o osso. Acima e abaixo das bordas tem vasos na tela subcutânea. Por exemplo, nessa região lateral, certo? Certo? Beleza, certo, Ana. Os pertuitos podem ser feitos acima dessa margem? Pode, se você não aprofundar, certo? Ana, eu posso fazer o pertuito em cima do osso, do arco zigomático? Pode, ótimo, melhor ainda. Porque aí você vai ter como referência o osso, você não pode chegar nem próximo do osso, né? Certo? Não pode. Pele, pronto. Já angula e vai para o seu objetivo. Melhor ainda, os pertuitos, quando você utiliza técnicas que usam como referências longe de vaso, ótimo, porque se você chegar a aprofundar um pouco, não vai ter vaso ali. Você lembra, recalcula a rota, volta e vai, porque você não pode aprofundar e continuar profundo, tá bom? Certo, Vivi? Então, os pertuitos, provavelmente, como eu disse, não fala, né? Ele colocou poucas imagens, mas de acordo com algumas coisinhas que eu vi lá, tá? Alguns buraquinhos que eu vi lá, que ela fez pertuito mais inferior, na margem, tipo esse de cá, ó. Esse pro seu lado seria direito, essa imagem direita aqui, onde ela vai dar suporte, tá? Em região lateral órbita, zigomático e submalar. Tipo esse aqui, ó. Inferiormente aonde? Ao arco zigomático da borda inferior. Esse pertuito aqui, se ela aprofunda aqui, ó, ela vai permanecer profunda aqui. Tá? Ela aprofundou, e aí se ela aprofunda, se ela trabalha para esse sentido, ela pega quem? A facial transversa. E se ela sobe mais profundo, ela vai pegar a zigomática orbital chegando. Que provavelmente foi isso, tá? Inclusive. Então, as técnicas. A Vivi tá aí? Aê, Vivi, tava aqui, show! Sim, Lu, sempre, Lu. É igual quando a gente vai pensar lá em preencher têmpora, né? Lembra das técnicas também? Onde tem referência o osso, tá? Isso aí. Sempre tem como referência, estar como sua referência, ter como referência o osso zigomático. Quanto mais próximo dele, melhor. Mais seguro. E aí, lembre, fez pertuito ali para estimular, você tem que ficar logo embaixo de pele, tá? Então é isso, gente. Valeu pela participação de todos vocês. Foi show, parabéns. E próxima semana estamos de volta, tá bom? Vem com a gente, vem ser foco na face. Um beijo, fui, tchau.